Olá, hoje vamos conversar com o cartunista Maurício de Souza. Há 55 anos, ele criou seu primeiro personagem, o cãozinho Bidu. Durante todo este tempo, não parou de criar, de bater recordes de vendas e de conquistar o público. Agora, Maurício vem enfrentando o desafio de dar maturidade aos seus personagens, já clássicos. E foi sobre isto que nós conversamos. Na Dica de Leituras, muita poesia na análise dos livros Clio, de Marco Lucchesi, e Imagens em Fuga, de Ângelo Monteiro. Agora vamos conversar com Maurício de Souza. Maurício, é uma trajetória impressionante, né? Porque ela começa em 59 com o Bidu, você começa a escrever para o jornal, mas já na época há uma identidade que você cria, que é o diálogo com o momento, né? Com aquele... Como é que foi todo esse trabalho, como é que é esse... Bem, de certa maneira, era o diálogo que eu conhecia, que eu sabia fazer, que eu sabia usar. A minha cultura da época, eu tinha que escrever aquilo. Então, acidentalmente, ou porque era necessário, ou porque alguém falou que devia ser, eu realmente botei o coloquial, a linguagem coloquial, a linguagem atual nas historinhas desde o início. E com isso, e com esse cuidado, e com a renovação que eu fui implementando, os personagens não envelhecem. Mônica fez 50 anos no ano passado, um corpinho de 7. Mas depois criamos a turma jovem, a turma da Mônica jovem, né, que tem que falar igual a garotada. Então lá vamos nós pegar roteiristas jovens também, para me passarem como é que é a linguagem de agora, quais os hábitos, qual a banda do momento, qual uma maneira de vestir, inclusive. Temos que estar falando com a garotada, com a língua deles. Com a criança, com a língua da criança, com o jovem, com a língua do jovem. E no futuro, logo, logo, com a turma da Mônica adulta, que vai estar acompanhando o que estiver acontecendo naquele momento no mundo e com eles. E daí, pela primeira vez na história dos quadrinhos mundiais, os personagens vão envelhecer ano após ano. Mas o pessoal não vai perceber muito, porque o leitor estará envelhecendo ao lado dos personagens. Então vai ser um casamento muito gostoso, um desafio para nós, que a gente não pode ficar para trás, e estaremos inventando, criando uma situação nova. Não há história em quadrinho no mundo que marque no calendário, hoje é dia tal, e eu estou mais velho um dia, 2 dias. Aliás, mais velho. Ninguém fica velho mais. O pessoal agora está evoluindo, né? Tem não só plástica, cirurgia, tudo mais, isso é de menos, mas tem a cabeça do pessoal que está cada vez melhor e cada vez mais jovem mesmo. E se não, tem as academias, estão tomando suas vitaminas, seus aditivos, qualquer coisa assim. Então eu sinto que vai ser mais um sucesso nosso, porque a gente estará fazendo uma coisa para o gosto do público. Eu sinto isso. Esse diálogo com o público é muito interessante, realmente. Eu lembro dos anos 70, o Cascão e o Cebolinha cantando como Ney Matogrosso, né? Eles já faziam um grupo como Ney Matogrosso. Agora que você falou, estou lembrado. Até se fantasiavam, né? Como exato, grupo, né? Tinha a Tina, que era uma hippie, bem à época, né? Uhum. Que tinha aquele espírito, né? Esse diálogo com a época, então, ele é fundamental para o seu trabalho como um todo. Sim, né? Eu sentia falta disso também. E o leitor recebia bem e fazia com que o nosso material se sobressaísse ao lado do material estrangeiro que chegava, que não tinha nada que ver com a nossa realidade, nem com a língua, nem com hábitos, nem costumes e nem com a filosofia de vida. Então, realmente, eu prefiro fazer a história brasileira, porque o nosso país, grandão com mulher, e com uma mistura de raça, de credos, disso, daquilo, tudo que nós fazemos aqui em termos de arte no Brasil é universal, nasce universal. Porque tem tanta influência, nasce universal. Então, eu fiquei meio tranquilo de ter nascido e criando isso tudo no Brasil, porque hoje, quando eu saio para outros países aí com o meu material, do jeito que escreve, que eu desenho, escrevo, sai. Na China, na França, na Itália, sai do jeito que ele escreve. Eu fico maravilhado com essa sorte que eu tive de nascer no Brasil.
Tem muita gente que fala mal do Brasil. O Brasil tem tantas vantagens que outros países não têm. A gente precisa dar uma ajeitadinha em algumas coisinhas que todos nós sabemos o que é. Só Claro. fazer uma listinha e vai atacando um pouquinho aqui e ali, arrumando um pouco, né? Mas é o lugar ideal para você criar um produto artístico universal. Você dá uma prova disso de uma maneira interessante, essa questão do diálogo com a cultura mais profunda do Brasil, com a criação do Chico Bento. É Chico Bento. Né? Que é um personagem tipicamente paulista, né? Mas que Mineiro reflete, paulista, Mineiro paulista, sul de Minas, Vale do Paraíba, tudo mais. Mas é interessante que eu, lá em Pernambuco, lendo, eu me identificava com ele. Exatamente. O nordestino realmente se identifica, porque tem muita coisa correlata, né? E daí eu ficava mais contente ainda, porque eu não precisava ir lá para fora do mundo para mostrar um personagem universal com um jeito de roceiro, artista, de roceiro, universal, e homem do campo, country boy, como o pessoal fala aí. O caipira. E o caipira. O caipira ingênuo, esperto, ativo e marca presença em qualquer coisa que ele faça, ele marca presença. A China, quando passou o primeiro desenho animado do Chico Bento na China, muitos anos atrás, ele caiu no gosto do público. Ninguém mais queria saber da Mônica, do Cebolinha, naquele pessoal queria desenho animado do Chico Bento. Eu não tinha. Eu estou devendo ainda para a televisão chinesa desenho do Chico Bento. Uma outra coisa também, esse trabalho com os personagens vivos. Aquele Pelezinho, o Ayrton Senna, o Ronaldinho Gaúcho. Senna não é meu. Esse não é meu. Os futebolistas que são. Os futebolistas, né? O Ronaldinho, o Pelé, Neymar agora, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto de fazer, porque a gente passa, de alguma maneira na história, passa não só diversão, entretenimento, e informações sobre futebol, mas noções de disciplina, noções de ética. Tem que ter. O jogador tem que estar disciplinado, tem que estar se cuidando do corpo, se alimentando bem. Então, no meio da história, você joga esse tipo de mensagem que é interessante para a criançada aí. Como é esse trabalho, né? Porque seus personagens sempre foram, de certa forma, eles tiveram uma personalidade muito forte. O caso da Mônica, né, com o Sansão, que é a defesa dela do boneco dela, né, do coelho, a Magali, com aquela gula toda, elas sempre tiveram. Mas há uma identificação com as crianças disso. Aí, como é o trabalho de inserir esses discursos éticos nesses personagens? Bem, Mônica é minha filha, Magali é minha filha. Eu tenho 10 filhos e 10 personagens criados em cima deles, né? E as crianças têm muita identificação uma com a outra. Então, se eu criei uma Mônica na história em quadrinhos, está cheio de Mônica por aí. Crianças que têm o mesmo gênio, o mesmo jeito de tratar as coisas, né? Não leva desaforo para casa. As meninas são assim agora, estão lá, firmes e fortes, né? A Magali, gulosa. Todo mundo gosta de comer bem, comer às vezes bastante. A Magali, nesse momento, na história em quadrinho, está sugerindo um cuidado maior na escolha da alimentação. Comer melhor do que mais. Então, tudo isso a gente vai passando na historinha. E a identificação está ali, com todos os personagens. A Magali, a Mônica, Cebolinha, com os planos infalíveis dele para ganhar todas. O Cascão, com medo de banho. Quem não foi Cascão em alguma época da vida? Principalmente moleques. Eu não conheço. E outros personagens, até os pais dos personagens, têm suas características, né? Então, eu não invento nada. Eu olho em volta e eu vou buscar a realidade do que está acontecendo. E tudo é interessante, atraente para o leitor. O leitor gosta de sentir identidade com qualquer personagem. Então, isso tem dado certo, acho por aí. Nós temos hoje mais de 80% do mercado de publicações infanto-juvenis do Brasil com esses personagens repetindo as histórias, as situações, ou se repetindo às vezes, nos últimos 50 anos. Então, acho que estamos criando realmente um folclore novo no país. E até quando vocês chegam a ser imitados, né? Porque o Ronaldinho jogou uma Copa com o cabelo do Cascão, né? Ah, verdade. É verdade. A história é clássica, né? É. Agora, há um trabalho que me encanta muito nesse seu trabalho,
que é a questão da inclusão da leitura. Com essa venda toda, você acaba formando muito leitores, né? Há uma intenção, isso é um resultado do trabalho? Como é essa questão? Olha, acho que nós somos os maiores alfabetizadores do país, com cartilhas informais. O nosso gibi é uma cartilha informal de alfabetização. Eu não consegui fazer a mesma coisa com o Ministério da Educação, mas também gostaria, enquanto na China eu estou fazendo. Na China, o governo compra o nosso material, faz o gibi, distribui na escola para a criançada aprender as primeiras letras, caracteres, não sei como se chama lá, com a Turma da Mônica. Eu fico feliz da vida, porque os chinesinhos adoram a Turma da Mônica, brincam como se fossem personagens. Está se repetindo a dose agora na Coreia. Vamos entrar agora no Vietnã com a mesma proposta. São propostas paradidáticas. Eu não consegui fazer no Brasil ainda isso, mas quero fazer um dia, quero atravessar uma barreira que ainda existe e chegar com os nossos personagens na parte oficial do ensino. E nós temos tanta coisa para fazer no ensino nesse país aqui. Nós temos tanta coisa para colaborar com as autoridades da educação. Estou esperando uma oportunidade maior. Claro. O Euclides da Cunha, quando ele saiu de Canudos, ele disse que queria voltar a Canudos para ver a verdadeira revolução do local, aquela feita pelo mestre escola. É exatamente isso. É lógico. Né? A questão educacional. Educacional. Tem tanta coisa. Tem uns mestres, né? Inclusive filosofias interessantes. Tem sistemas de alfabetização maravilhosos. Tem falta de escolas boas, de professores capacitados e falta uma política cuidadosa com o ensino no Brasil. Bem, mas não vamos falar mal. Vamos falar que falta. Se falta, como é que a gente pode ajudar nisso? Eu quero realmente, na medida possível, com o maior estúdio de história, produção de história em quadrinhos do mundo, o nosso, 200 desenhistas, por enquanto, eu quero colaborar com a educação brasileira. E, de alguma maneira, com esse tipo de material, nós estamos fazendo alguma coisa, com inclusão, com essas revistas especiais que você está vendo aí. E com isso daí a gente usa a força dos personagens, mas a técnica dos educadores, e nós estamos alfabetizando muita gente. Porque você criou também personagens que... o deficiente visual, o deficiente auditivo, né? Você também está trabalhando, de certa forma, na quebra dessa barreira de preconceitos, né? Sim. Também é uma intenção do estúdio. Como é que está esse trabalho? Eu estava desenhando tranquilamente no meu estúdio e me lembrando de vez em quando da minha infância, com quem eu brincava, e como é que era, como é que não era. E, de repente, deparei nas minhas histórias que estava faltando criança ou personagem com deficiência. Falei, se eu quero passar a Turma da Mônica, como crianças iguais às que há por aí, eu me lembro que quando eu era criança, eu brincava, tinha amiguinhos que tinham alguns tipos de deficiência, e brincava e brigava do mesmo jeito. Então, eu não tinha preconceito, nem eles tinham preconceito, então era tudo niveladinho, bonitinho, e no fim do dia, qualquer coisa que sobrava, fazíamos as pazes, a gente falava até amanhã, e no dia seguinte a gente recomeçava, tudo de novo. Faltava isso, então comecei a estudar os tipos de crianças com deficiência, síndrome de Down, cadeirantes, autistas, tudo mais, e eu comecei a criar personagens com tipo de deficiência, com todo cuidado para nós, o estúdio, os roteiristas, não colocarem nos textos algum tipo de preconceito que vem de longe, vem lá da alguma falha educacional, falha na educação. E conseguimos fazer isso. Hoje temos a Dorinha, menina cega, que foi baseada na Dorina Nuil, de São Paulo, que é falecida. Do Luca, o cadeirante, foi baseado em diversos atletas paralímpicos que conversei com eles, levei para o estúdio, eu vi aquela energia que eles têm. E, além disso, coragem de enfrentar qualquer coisa, qualquer barreira, e está tudo bem, vamos lá para as cabeças. Né? E outros personagens que iam surgindo, outras figuras, pessoas que iam surgindo, que iam me dando subsídios para criar esses personagens como eles são. Todos eles têm uma história de vida e de vitórias que são possíveis quando a garotada tem estímulo,
goza da confiança da família, ou é impelida a isso, e que tem condições que se abrem, que devem se abrir para elas. Então, hoje, tem autistas que saíram da sombra imitando personagens nossos. Eles fazem de conta que são os personagens nossos, e daí então eles falam, se comunicam e saem da onde eles estavam. Tem o Chico Bento, que eu conheço lá em São Paulo, tem uma menina na favela da Rocinha, que é a Mônica. Eles começam imitando personagem, em seguida eles usam essa transmigração para começar também a se comunicar com eles próprios. E de repente eles estão integrados. É um fenômeno que está acontecendo em vários lugares, que eu quero que alguém estude para a gente poder repetir em outros lugares aí. Claro. Tem a menina com síndrome de Down, baseada numa menininha que eu conheci em São Paulo, a Tati, que era muito estimulada pelos pais. Ia no estúdio, a gente botava no céu e tudo mais, ensinava a desenhar, falava com ela bastante sobre possibilidades que ela tinha que desenvolver. Bem, essa menina é moça já, namorou, foi para a Europa, estudou e agora, recentemente, escreveu uma peça e pôs a peça na Broadway e trabalhou na peça. Uma menina com síndrome de Down. Então, tudo é possível. Claro. Agora, um aspecto também que me chama muito a atenção do seu trabalho, esse diálogo com o Oriente, né? Quer dizer, são histórias... não digo tipicamente brasileiras, mas eminentemente brasileiras. Há uma alma brasileira muito forte no seu trabalho. E eles têm uma recepção muito, muito calorosa nesses países como a China, como a Coreia. Tá? A que se dá esse fenômeno? Acho que, sem querer, no começo da minha carreira, eu criei os personagens com olhos muito grandes. E eles, normalmente, os personagens orientais, têm olhos muito grandes, iguais os meus. Então, eu acho que eles sentiram que era o desenho deles, o personagem como deles lá, e tive sempre uma abertura muito grande. Começou no Japão e depois se estendeu para outros países. E talvez a filosofia, o jeito de contar a história, cuidado, alguns valores também, que batem bastante, né? Por exemplo, os chineses gostaram do Chico Bento, é lógico, é uma sociedade ainda muito rural. Então, eles gostam daquilo. Isso me facilita a vida, facilita diálogo, facilita eu ir para as escolas da China lá e brincar com a garotada e a gente se tratar de igual para igual. Isso me ensina e ensina também que criança é igual. Em todo lugar do mundo é a mesma coisa, que é cuidado, carinho, segurança e futuro lá na frente desenhado já para eles. E o cronista Maurício de Souza, como é que anda? O cronista está meio devagar, eu gostaria de estar escrevendo mais. E eu vou ter que escrever porque as editoras acabam de me encostar na parede para fazer 2 livros. Uma espécie de biografia. Morri de medo. Porque se você não faz bem uma biografia, o jornalista, o escritor que vai te ajudar, tem que ter muito ligado a você, entender bem a sua filosofia, para ser uma coisa boa. E, além disso, eles pedem também para mim para eu voltar a escrever crônicas. Eu escrevia, parei um pouquinho. Eu estava adorando escrever crônicas. Na minha vida, coisas do meu dia a dia. Todo dia acontece 10 coisas que dá crônica, lógico. É só você parar, pensar, olhar, pensar aquele momento agradável, interessante para virar texto e vai em frente. Então, eu me comprometo aqui para os seus ouvintes e telespectadores que daqui a algum tempo estão saindo os meus novos livrinhos de crônicas. É uma boa notícia. Vamos aguardar aí. E novos personagens, Maurício? Como é que você cria muito do que você observa, né? Como é que estão essas observações? Novos personagens. Bem, além dos novos personagens, nós vamos fazer agora uma coleção de livros, de quadrinhos, mas livros sofisticados, que eu chamo de coleção Graphic Novels, que são para jovens adultos, que são histórias escritas e desenhadas por grandes desenhistas e escritores de outras áreas, não é do meu estúdio. Gente que trabalha com a Marvel, com a DC Comics, com os grandes grupos internacionais, e estamos fazendo uns livros que são maravilhosos. Inclusive, estão vendendo muito bem para o tipo de produto, né?
Então, é mais uma saída para a gente acompanhar o público adulto depois que ele largou o gibi infantil. E novos personagens. Bem-vindo aí. Bem-vindo aí. Eu nunca sei quando vai sair, mas alguns eu estou devendo. Por exemplo, o meu filho mais novo, o Marcelinho, ele é um personagem, nasceu um personagem, mas eu não consegui ainda colocar na história. É o único filho dos 10 que não pus ainda, porque ele não queria. Uhum. Isso é estranho. Todos os meus filhos adoravam ser personagens, menos o Marcelinho. O Marcelinho nasceu com um chip qualquer diferente, porque ele é politicamente correto em tudo. Em tudo. Ele me mostra o boletim quando sai da escola, ele fecha a torneira, ele apaga a luz, ele arruma os brinquedos, ele dobra a roupa, ele é econômico, ele não quer comprar um sapato enquanto o outro está mais ou menos bom. Então, eu falei, nossa, isso aqui é diferente, eu vou botar um personagem assim, ele vai tumultuar a vida da Turma da Mônica. Vai ser um chato, mas é bom falar de economia, de cuidados com o meio ambiente, inclusive, tudo mais. Então, essa é a criação que vem vindo aí. Ainda nesse fim de ano, começo do ano, deve sair o Marcelinho, e que ele não quis o personagem antes, porque eu queria chamar de Marcelinho Certinho. Ele brigou comigo anos. Não quero, pai. Por quê? Porque eu vou pagar mico com esse nome. Eu não quero, o pessoal vai gozar com a minha cara. Mas tá bom. Agora, recentemente, eu negociei com ele. Tá bom. Eu tiro Certinho do nome, Marcelinho Certinho. Tiro Certinho. Você topa? Ah, então tá bom. Então agora vai sair. Maravilha. Maurício, é sempre um grande prazer conversar com você. Muito obrigado por sua participação aqui. Eu agradeço e a gente se fala por aí. Maravilha. Muito obrigado. Trabalhar mitologias. Este certamente é um dos mais delicados instrumentos do ofício do poeta. Há sempre um mito à sua frente ao poeta de fato, e a este mito ele deve reverência e tempo para encontrar os caminhos de sua decifração. O poeta Marco Lucchesi, em seu mais novo livro, Clio, lançado pela Biblioteca Azul, trabalha dois extremos: a mitologia nascida com o Império Português, com as grandes navegações, e os mitos pessoais e íntimos. Clio, na mitologia grega, é a musa da história e da criatividade. Lucchesi também trabalha nestas duas plataformas, ao mesmo tempo em que descreve de maneira sucinta e breve o heroísmo português, conta-nos como este imaginário afeta toda a modernidade sentimental do mundo lusíada. Assim, convivemos com Dom Sebastião em imensas caravelas, no mesmo instante em que sabemos da mulher amada e dos enigmas pessoais e íntimos do poeta. Desta forma, Clio nasce como um livro maduro, denso, que nos impregna de verdades e história, sem nunca renunciar aos estágios mais profundos do lirismo. Um livro que exige releituras permanentes, pela beleza e pela verdade que carrega. Existem poetas que optam por dar dimensão à mitologia íntima, criando um universo que abriga todas as suas inquietações, toda a angústia natural do mundo à sua volta. É o caso de Ângelo Monteiro, que acaba de lançar pela Bagaço uma reunião de dois livros, Imagens em Fuga e O Trapézio dos Dias. Os dois livros, reunidos neste volume único, se irmanam na decifração de um poeta que preza o formalismo, mas nunca deixa que sua lírica se perca num sentimento vazio, vago. Ângelo Monteiro, junto com Marcos Accioli, é um dos mais consistentes poetas de sua geração e trabalha a emoção de um mundo mítico e pessoal, onde edifica uma lírica comprometida com a metafísica. Escreve assim para entender e decifrar o homem em todas as suas misérias e riquezas. É este homem contraditório que ama e sofre com o amor, que trabalha e se embriaga com o fascínio do labor, que interessa ao poeta Ângelo Monteiro. E tudo ele joga em sua poesia, construindo uma obra rica pelos sentimentos e bela pela segurança com que usa as palavras. Dois grandes momentos de uma poesia viva, Clio, de Marco Lucchesi, e Imagens em Fuga, de Ângelo Monteiro. O Leituras de hoje fica por aqui, e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.